muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouco terá início mais uma sessão plenária. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas sempre 2 dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, os vereadores votam, apreciam e discutem documentos, como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem o dia a dia aqui da nossa cidade. Nas sessões de quinta-feira, como é o caso de hoje, o trabalho é um pouquinho diferente. Ao invés de apreciar os documentos, os vereadores votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis complementares, e você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui, é claro, pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter você acompanha informações em tempo real sobre a sessão e já no nosso canal do YouTube você também confere a nossa transmissão ao vivo da sessão e ainda confere matérias, programas e reportagens, tudo isso produzido por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um pequeno intervalo e já volta com mais detalhes da sessão e também mais informações sobre a pauta de votação desta quinta-feira, da sessão desta quinta-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto do Eleven, vereador Marcão da Academia, vereador Ciborgue, vereadora Amélia Naomi, vereador Dr. Elton, vereador Lino Bispo, vereadora Dulce Rita, vereador Wagner Balieiro, vereador Robertinho da Padaria e vereador Sérgio Camargo. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 42ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, no termos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 7238/2019. Projeto de decreto legislativo número 21/2019, de autoria do vereador Lino Bispo. Concede a medalha Superação a Benedito de Melo Braga. Comissão, Justiça, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7239/2019. Projeto de decreto legislativo número 22/2019, de autoria do vereador Lino Bispo. Concede medalha Superação a Maria José de Carvalho. Comissão, Justiça, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7335/2019. Projeto de lei número 239/2019, de autoria do vereador Dilermando de Ede Alvarenga. Denomina a atual Rua 26 como sendo Rua Armando Luiz Pimenta,
localizado no conjunto habitacional Dom Pedro II, no município de São José dos Campos. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7495/2019, projeto de lei número 240/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro. Denomina a Rua 34, no conjunto habitacional Dom Pedro II, de Rua Mauro Chazanas. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 759/2019, projeto de lei número 241/2019, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga. Denomina a atual Rua 27 como sendo Rua Tereza de Oliveira Prado, localizado no conjunto habitacional Dom Pedro II, no município de São José dos Campos. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7655/2019, projeto de lei número 242/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Denomina a Rua 4, localizada no conjunto habitacional Dom Pedro II, de Rua Augusto José de Medeiros Filho. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7656/2019, projeto de lei número 243/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia do Administrador, a ser comemorado no dia 9 de setembro. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7657/2019, projeto de decreto legislativo número 23/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Concede a medalha Cassiano Ricardo ao Núcleo São João de São José dos Campos. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7688/2019, projeto de lei número 244/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Denomina a Rua 8, localizada no bairro Dom Pedro II, de Rua João Batista de Oliveira. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7698/2019, projeto de lei número 245/2019, de autoria do vereador Maninho 100%. Dispõe sobre a instituição de um cadastro municipal de doadores de sangue e medula óssea no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7699/2019, projeto de lei número 246/2019, de autoria do vereador Maninho 100%. Dispõe sobre a priorização na rede municipal de ensino aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica de natureza física e ou sexual no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça e Educação. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7700/2019, projeto de lei número 247/2019, de autoria do vereador Maninho 100%. Dispõe sobre a determinação da divulgação da capacidade de atendimento, lista de vagas atendidas, total de vagas disponíveis e listagem de espera da educação infantil no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça e Educação, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7704/2019, projeto de lei número 248/2019, de autoria do Poder Executivo. Cria o Observatório de Mercado de Trabalho e da Formação Profissional e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Promoção Social.
Rito urgente. Término do prazo para emendas, 4/7/2019. Processo número 7706/2019. Projeto de lei número 249/2019. De autoria do vereador Marcão da Academia. Denomina a Rua 29, localizada no conjunto habitacional Dom Pedro II, nesta cidade de São José dos Campos, de Rua Adriano Donizete da Graça Silva. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7707/2019, projeto de lei número 250/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Denomina a travessa entre a Rua Miquelina Adamo, entre o número 91 e 103, e a Rua Javel, entre os números 92 e 104, localizado no bairro Jardim Sul, de travessa Almir Magacho Volu. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7708/2019. Projeto de lei número 251/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher, DISC 180, nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7709/2019. Projeto de lei número 252/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal incluir um assistente social no quadro de funcionários das unidades de pronto atendimento, UPA, e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7710/2019, projeto de lei número 253/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consulta com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de São José dos Campos. Comissões Justiça e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7711/2019, projeto de lei número 254/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia do Administrador, a ser comemorado no dia 9 de setembro. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7712/2019, projeto de lei número 255/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Cria o programa Empresa Parceira do Esporte e Lazer, no município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Esportes, rito ordinário, término do prazo para emendas, 5/8/2019. Processo número 7713/2019, projeto de lei número 256/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Denomina a Rua 34 do conjunto habitacional Dom Pedro II, de Rua Osvaldo Rampani. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para as emendas, 5/8/2019. Senhor presidente, esses são os processos de leitura do dia de hoje. Se eu falar, vou pedir o Elias. Registro Elias, eu peço para ele. Quero registrar a presença do presidente do Sindicato dos Condutores, o senhor Elias e toda a sua diretoria. Sejam bem-vindos a essa casa. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir ao presidente Elias, como foi registrado, que ele possa descer até aqui ao plenário para acompanhar
no espaço das autoridades para acompanhar a sessão de Câmara, por favor. E eu queria registrar, tá, os músicos aqui presentes, vários moradores, o Zé Carlos, presidente da CUT regional, está aqui também a rádio acompanhando a sessão. Eu vou pegar a lista, o André acho que passou a lista dos diretores para o vereador Wagner Balheiro, são vários diretores do sindicato que estão aqui, mas que muito importante a presença de vocês. Estive ontem na Assembleia da categoria que aprovou o acordo coletivo e foi discutido bastante essa questão. Então, com a palavra, o vereador Ciborgue. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente, imprensa que nos acompanha nessa noite, população aqui no plenário e na galeria. O recado, primeiramente, para os músicos. Acabei de entrar em contato com o Ricardo Sampaio. Eu e a Dulce, a gente estava aguardando. Ele falou que está vindo para cá para trazer a minuta tão sonhada e tão esperada. Espero que ele traga para que a gente possa depois conversar com os vereadores e levar, conforme a gente falou isso, para o Executivo e para a Prefeitura. Tá bom? Estamos aguardando. Alô, Ricardo Sampaio. Acabei de falar com você por telefone, estamos te aguardando aqui. Com a palavra, o vereador líder José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, na galeria. Senhor presidente, também quero saudar os nossos servidores desta casa. Eu peço a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores, e adiar por uma sessão alguns projetos constantes na pauta de hoje, e passo a elencá-los. Primeiramente, o processo de autoria do vereador Maninho 100%, o projeto de lei 119 de 2017, cujo processo é o 3551/2017. E ainda, de autoria do vereador Dilermando de Alvarenga, o processo 1694 de 2019, PL 56 de 2019. E de autoria do vereador Marcão da Academia, o processo 2190/2019, projeto de lei 71 de 2019. Peço ainda, senhor presidente, para incluir apenas para leitura, na sessão de hoje, de dois projetos de autoria do Poder Executivo, o processo 7733/2019, projeto de lei complementar 8 de 2019 e o processo 7734, projeto de lei complementar 9 de 2019. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, registrar também a presença dos músicos que estão vindo em todas as sessões de Câmara, acompanhando e trabalhando para ter a sua reivindicação atendida, reivindicação muito justa. Cumprimentar de maneira especial a todos os trabalhadores, trabalhadoras do sistema de transporte coletivo, e em especial os diretores presentes aqui do sindicato. Estou vendo aqui o José Carlos, o Luizinho, Luiz Donizete, o Mário, o Elias Pereira, nosso presidente do Sindicato dos Condutores, João Sabino, o Rocha, Marcelo Ribeiro, João Bosco, o André. Tudo bom, André? E a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão presentes nessa votação extremamente importante e que pode aí verificar e discutir uma série de itens relacionados ao funcionamento do transporte coletivo. Nós deveremos ter em breve as votações e nós vamos estar
na tribuna, fazendo a apresentação e discutindo um pouco sobre esse projeto. Peço ao vereador Marconi da Academia que faça a leitura dos processos novos. Processo número 7733/2019, projeto de lei complementar número 8/2019, de autoria do Poder Executivo. Revoga a lei complementar número 527, de 19 de dezembro de 2013. Comissões, Justiça e Economia. Rito urgente. Término do prazo para emendas, 4/7/2019. Processo número 7734/2019. Projeto de lei complementar número 9/2019. De autoria do Poder Executivo. Institui a linha verde no município de São José dos Campos e dá outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Transportes. Rito urgente. Término do prazo para emendas, 4/7/2019. Senhor presidente. Em discussão, o processo 6906/2019. Inscrito para falar no processo, o vereador Wagner Balheiro. Oi? Opa, voltou. Se puder zerar, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, neste momento está em debate o projeto de lei complementar número 5. E quando eu venho a essa tribuna para falar sobre esse projeto, eu dou razão para cada trabalhador, trabalhadora do sistema de transporte coletivo que está presente aqui. Quero parabenizar a presença de todos vocês aqui junto com o sindicato, em nome aí do presidente, senhor Elias, que eu estou vendo aqui embaixo na mesa de autoridades. Porque o que está em jogo num processo como esse é a questão do emprego dos trabalhadores. Nós tivemos protocolado na Câmara, no dia 5 de junho, um projeto de lei complementar número 5, que é só isso aqui, uma folha e um parágrafo. Uma folha e um parágrafo. O que diz nessa única folha e nesse único artigo? Autorizo a Prefeitura a prorrogar o contrato das empresas de ônibus e autorizo a mexer nos itens do contrato. Qual a contrapartida? Não está escrito. Qual a garantia que vai manter os itens do contrato que falam da garantia do emprego do trabalhador? Não está escrito. Qual é o pagamento que as empresas de ônibus vão fazer? Não está escrito. Qual é a melhoria que elas vão trazer? Não está escrito. Enfim, é um projeto que simplesmente ele autoriza, não coloca prazo e também não garante nada daquilo que está estabelecido no atual contrato. E isso é um sério risco, não só para a questão do emprego, mas também para a questão do transporte coletivo de nossa cidade, que pode ficar à mercê de uma negociação da Prefeitura com as empresas de ônibus, sem ter sequer escutar a população, escutar os trabalhadores e muito mesmo escutar até o famoso Conselho de Mobilidade Urbana, que inclusive uma das emendas coloca que qualquer mudança no transporte coletivo tem que pelo menos escutar o Conselho de Mobilidade Urbana. Já tendo tanta polêmica, inclusive judicial, sobre esse assunto, tendo uma situação como essa. É uma situação que
alertamos, falamos várias vezes com outros vereadores, com vários colegas aqui da casa, avisamos na imprensa que não dá para nós termos uma situação onde se vota um projeto que absolutamente não deixa nada amarrado. Não deixa nada amarrado com relação ao custo, não deixa nada amarrado com relação à garantia de emprego, não deixa nada amarrado com relação à qualidade do serviço. Por exemplo, o contrato das empresas de ônibus hoje coloca a obrigatoriedade da idade do ônibus. O ônibus tem que ter 6 anos o modelo convencional, 7 anos o modelo padrão, que é o piso baixo, e a idade média dos ônibus da frota, 5 anos. Nós sabemos que já tem empresa aí que não está cumprindo a idade do ônibus. Isso está no contrato. A partir do momento que você aprova uma lei como essa, você não tem necessidade, você pode ter um acordo onde não precisa seguir mais o contrato a questão da idade do ônibus. Nós temos no contrato a obrigatoriedade de você ter a discussão com relação ao tamanho do ônibus, se é com motor traseiro, câmbio automático, quantidade de passageiros. A partir do momento que você pode deixar o contrato aberto e qualquer negociação pode ser feita, você não precisa respeitar mais esse item que está no edital. Lá também está escrito que qualquer ônibus padrão convencional, padrão, tem que ter cobrador. A partir do momento que você deixa o contrato aberto, pode mexer no item da garantia dos trabalhadores dentro desses ônibus. E é por isso que a gente está aqui alertando a todos os colegas vereadores da importância de a gente verificar como votar nesse projeto. Outro item importante, as empresas pagaram uma outorga, 5 milhões a Maringá, 4 milhões e 250 a CS Brasil, 19 milhões a Santos Penha, para operar durante 12 anos. Nós temos um sistema que arrecada 6 milhões por empresa, quase 6 milhões de reais por mês por empresa. Essas empresas, CS Brasil e Maringá, terão o contrato terminado em abril de 2020. Ela vai ser prorrogada até 2021, 2022, porque nem data coloca de término. Esses meses todos, onde cada empresa vai ganhar 6 milhões de receita por mês, qual é a melhoria que será trazida para o sistema? Qual é a melhoria que será trazida para a população? Nesse sentido, nós fizemos diversas emendas. As emendas, elas colocam várias coisas. A primeira emenda fala principalmente da necessidade da gente garantir, com a prorrogação, se caso ocorrer a prorrogação, o aumento do tempo, aonde for necessário, do bilhete único. A emenda 2 coloca que qualquer mudança do contrato, minimamente tem que ser debatido com a população e debatido no Conselho de Mobilidade Urbana. A emenda 3 coloca a necessidade de colocar também o alternativo dentro do sistema de bilhetagem. Se vai ficar esse tempo todo, coloca o alternativo que não pode ficar da maneira como está hoje. A emenda 4 fala que qualquer prorrogação tem que manter os itens do contrato, mantendo o emprego dos cobradores. Isso está na emenda 4 que a gente fez aqui. Vai prorrogar, mantenha os itens do contrato para manter o emprego dos cobradores e manter a qualidade de atendimento à população. Isso está na emenda 4. A emenda 5 fala da questão da devolução dos créditos não utilizados no sistema de passagem. A emenda 6 fala da questão dos professores da rede estadual que sofrem hoje com relação ao problema de meia passagem que não tem para os professores da rede estadual. Depois vem a emenda 7, colocando a questão dos pacientes de saúde, emenda 8, emenda 9, todas emendas que visam, pelo menos, compensar tudo aquilo que as empresas vão ganhando por mês, ficando a mais no sistema. Porque se elas vão ficar mais tempo e vão arrecadar dinheiro sem ter que pagar nada, elas têm que oferecer uma contrapartida para a população. E é nesse sentido que a gente fez essas emendas. Por fim, gostaria de dizer o seguinte, e hoje teve uma matéria muito interessante que apareceu na televisão, falando de duas cidades, do modelo da cidade que trabalha sem cobrador, Sorocaba e Campinas, falando da tecnologia, falando lá que não tem cobrador, que funciona sem cobrador e tal. Só que a imprensa, a TV, não fala um único detalhe. Essas duas cidades que não têm cobrador, por exemplo, a cidade de Campinas. Qual é o valor da tarifa em Campinas? São José é 4,20 o passe comum. Em Campinas, sem cobrador, é 4,30. O Vale Transporte em São José é 4,82, o Vale Transporte em Campinas é 4,90. São José não tem subsídio. Campinas tem 72 milhões de reais de subsídio. Estou falando isso porque mostra o quê?
Tirando o cobrador não é garantia de diminuição de tarifa. Não é diminuição de tarifa. O exemplo está aqui, Campinas, mostra bem claro isso. Sorocaba. Sorocaba também fez a retirada de cobrador. Qual que é a tarifa de Sorocaba? R$ 4,40 o passe comum. Aqui é R$ 4,20. Vale transporte em Sorocaba, R$ 5,90. E não tem cobrador. Ah, mas Sorocaba tem um sistema moderno, mas a prefeitura tem que pagar de subsídio 68 milhões de reais por ano. Aqui não paga nada. Então, não podemos cair na história de que tirar cobrador diminui tarifa. Não diminui. E o cobrador ele tem uma função importante dentro do processo do ônibus. Ele auxilia o motorista no embarque e desembarque do deficiente, tem a questão do trabalho com o dinheiro dentro do ônibus, que tem linhas que chegam até 20% de valor em dinheiro. Tem uma série de itens e serviços ali que ele auxilia o motorista. E também nós temos que ver, caros colegas, que até em outros debates, quando nós tivemos o debate aqui do aumento de salário do prefeito, de aumento de salário de secretário e tal, falamos várias vezes aqui, a situação do país está muito difícil. Nós temos uma situação onde o desemprego está grande. E se a gente colocar uma abertura, uma brecha no contrato, onde há possibilidade de demissão de trabalhador, é mais um trabalhador lá na fila, buscando emprego em outro lugar, concorrendo com os milhões de desempregados que nós temos em nosso país e em nossa cidade. Então, novamente, dizer aqui que é fundamental que esta Câmara, antes de votar um projeto como esse, faça uma análise de que qualquer prorrogação dos contratos das empresas de ônibus, minimamente, tem que manter as cláusulas do contrato e, minimamente, tem que discutir o quanto que a cidade vai ganhar de melhoria no transporte coletivo. Não podemos deixar aqui de mostrar que, ao longo dos primeiros anos do atual governo, desde 2017, nós perdemos quase 200 horários de ônibus. Cortou o horário de ônibus, basta olhar lá as planilhas de horário, já diminuiu o horário de ônibus. E o que está se pretendendo aqui, ao fazer um projeto que tem apenas uma folha, é simplesmente abrir mão de fiscalizar e deixar que as empresas negociem diretamente com a prefeitura qualquer item do contrato hoje que possa garantir a melhoria no transporte da população. Também quero dizer que aqui nós tivemos um parecer da assessoria jurídica, um parecer aqui de quase 5 folhas. E o parecer é radicalmente contrário, mostrando do problema que pode ser uma situação como essa de uma ampliação de um contrato de concessão sendo feito ao arrepio da legislação. Aliás, seria interessante que a prefeitura mostrasse qual o parecer jurídico que ela teve para justificar esse tipo de mudança, para prorrogação de um contrato sem colocar quais as cláusulas e sem colocar qual é a contrapartida. Que, no mínimo, a população tem que saber, a cidade tem que saber o quanto de dinheiro que está sendo discutido dentro desse processo. Senhor presidente, eu encerro aqui porque eu tenho que dar os outros 5 minutos para a vereadora que está inscrita também no tempo do meu partidário. Obrigado. Dando sequência ao tempo, então, agora, para prosseguir a fala, a vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todas e a todos. Estou aqui lendo os documentos, cumprimentar toda a direção do sindicato e estou aqui com os documentos do doutor Dagoberto, de 2010, 15 de julho de 2009, juiz da 5ª Vara. Tem vários companheiros cobradores que são desta época, que lutaram muito para receber os seus direitos, né? Também estou aqui com outro documento do Sindicato do Transporte, o Zé Carlos, que, com uma série de pedidos, inclusive a matéria Cure e Sindicato brigam pela licitação de transporte, 5 de abril de 2010. Justiça veta liminar e autoriza a empresa a disputar o lote 1, 6/5 de 2010. E aqui uma carta, dia 6 de maio de 2009, ao secretário municipal de transporte, ao senhor Felício Ramute,
assinado com 60 itens, assinado pela vereadora doutora Ângela, Wagner Balieiro, Tonhão Dutra e Amélia Naomi, na luta pela garantia dos empregos e nesse processo todo de transição. Então, só para relembrar que é importante a história, e sei que a maioria dos companheiros que estão aqui participaram. Queria que o companheiro abrisse aqui o meu data show, a primeira parte aqui. Essa semana, eu e o Wagner estivemos lá na rodoviária para conversar com a população sobre o transporte, sobre esse projeto, porque fica autorizado, e no projeto ali está do lado um item importante, fica autorizada alterações das condições contratuais inicialmente estabelecida. Então, todo esse processo da licitação que ficou ali, que são várias páginas que vocês lutaram e que conseguiu no acordo, isso tudo pode correr risco em função desse item no projeto. Pode passar. Parecer jurídico, o vereador Wagner Balieiro já falou, né? O parecer jurídico é contrário, né, desta casa. Pode passar. O emprego dos cobradores é ameaçado com o projeto do Felício. Essa é a emenda que foi feita pelo vereador Wagner Balieiro. Aqui somos todos a favor da manutenção do emprego. Pode passar. Quem administra o dinheiro arrecadado pelas empresas. Infelizmente, no contrato anterior, na licitação anterior, São José, o grupo 123, o consórcio 123, é que tem o controle total sobre os valores arrecadados, né? O gerenciamento da receita tarifária e também e não do sistema. Então, claramente, temos um problema de transparência no município, mas nós estamos apresentando a solução. Pode passar. Nós colocamos aqui nós colocamos emenda ao projeto para resolver essa questão. Os exemplos de cidades que já implantaram um sistema de controle do gerenciamento do dinheiro. São Paulo, né, SP Trans. Em São Paulo, a prefeitura possui uma empresa de economia mista, formada pelo poder público, e a finalidade é gerenciar o sistema de bilhetagem eletrônica e garantir segurança e transparência no processo tarifário. Pode passar. Olha o que aconteceu em Porto Alegre em relação a isso. Em Porto Alegre, o Tribunal de Contas determinou o fim do consórcio sem a participação da prefeitura e porque, como é aqui, antigamente lá em Porto Alegre, era só as empresas, exigiu a participação da prefeitura, e aí o que aconteceu? Uma auditoria do próprio Tribunal de Contas foi encontrado problemas na transferência do processo tarifário, e, com isso, eles conseguiram, inclusive, fazer gestão da bilhetagem e conseguiram, inclusive, reduzir o valor da passagem de ônibus. Então, está aí o exemplo de Porto Alegre como um exemplo importante. Em São José, é possível a gente votar a nossa emenda do controle tarifário e a prefeitura, nós já temos a empresa que pode fazer essa fiscalização, que é a Urban. A Urban já contrata agente de vereadora, trânsito. conclua, por já favor. estou encerrando. E então, portanto, ela tem atribuição para isso. Então, o controle tarifário seria feito pela Urban. Já é feito em São Paulo, em Porto Alegre. Já passando rapidamente, nós teríamos aqui a resolução dos problemas que até hoje foi denunciado pela Confederação Nacional dos Usuários, o valor do dinheiro, 20 milhões, que está na mão das empresas. Pode passar aqui, olha. Lá em Campinas, a INDEC
Ela é uma empresa também que tem participação da prefeitura, e lá a concessionária tem um sistema de compensação dos alternativos, da bilhetagem eletrônica. O projeto é desde 2002, já teve uma mudança em 2009, então, até se tiver algum representante aí dos alternativos, está aí, vou passar para vocês esses contratos. Nós fizemos uma emenda, porque é possível. E lá em Campinas, um dia depois, porque a empresa, não é 1, 2, 3, tem a prefeitura, um dia depois é repassado a tarifa dos peroeiros. Então, é um modelo importante que São José dos Campos, nesse novo contrato. Já estou terminando. Só que a ampliação do contrato das empresas... O que foi, vereador? Eu estou apresentando as emendas para o projeto ter a compensação, porque o mais importante do problema do transporte é que dá 2 anos essa permissão para as empresas, sem pedir contrapartida, é um absurdo. Eu não sei se os moradores da Zona Norte estão aí, se estão levantando. Ah lá, esses moradores não têm ônibus, saíram hoje na Vanguarda. Então, se a prefeitura vai dar 2 anos para as empresas, a prefeitura pode controlar o financiamento, a prefeitura pode incluir os alternativos, e tem que pôr mais ônibus. Nós queremos discutir aqui a contrapartida para as empresas. Uma questão que, quando nós visitamos lá, aqui, ó, são os moradores que saíram hoje na Vanguarda, nós queremos que a empresa invista na rodoviária velha, que ela coloque lá o Wi-Fi, que ela modernize, que ela coloque Vereadora, conclua, os funcionários dela para controlar, lá e na ECO, porque a prefeitura faz esse serviço, mas hoje nós podemos fazer a compensação onerosa e a empresa de ônibus fazer esse controle. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de pedir também o adiamento do processo. Do processo 5583, projeto decreto legislativo 13 de 2019, por uma sessão. Em votação, o adiamento, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, eu, quando fui presidente desta casa, já nos meus primeiros 6 meses, dia 14 de agosto de 2013, votamos e colocamos aqui na casa as contas do Eduardo Cury de 2010. Depois, já no próximo ano, não deixei acumular, no outro ano, dia 11 de dezembro de 2014, nós votamos as contas do Eduardo Cury de 2011. Aliás, com o parecer da doutora Ângela, quero aqui, só um minuto, com o parecer da vereadora doutora Ângela, Juliana Fraga, Valdir Alvarenga, que eram da Comissão de Justiça. E a Comissão de Economia era o vereador Tchaca, Roberto Deleve e Robertinho da Padaria. Essas comissões, em todos os momentos, quando eu fui presidente, votaram as contas, colocamos as contas, votamos as contas, todos os processos de qualquer prefeito ou presidente da Câmara, o tribunal faz as ressalvas. Então, em nenhum momento colocamos esta emenda. Queria aqui também ressaltar que, ainda no governo do prefeito Carlinhos de Almeida, as contas do Eduardo Cury de 2012 foram votadas na gestão do Shakespeare Carvalho, e foi votada no dia 16 de junho de 2016. E lá, nesta comissão, junto com o Shakespeare, o vice-presidente era o Dié. Ele não fez nenhuma ressalva também nessas contas e nenhuma emenda. Então, quero registrar aqui que nós tivemos
o espírito republicano com o PSDB, aliás, orientado e discutido sempre com todos os vereadores que já foram reeleitos por diversas vezes, que esse espírito seria importante para a cidade. Porque já não basta as oposições e que cada um tem o direito de fazer a sua representação no Tribunal de Contas, como os vereadores do PSDB fizeram por diversas vezes. Mas na questão das contas, nós tivemos esse espírito e trabalhamos com isso. Então, falei para o líder de governo, o vereador Dimas, que essa questão de colocar a conta em ser adiada é uma questão que eu entendo, até porque o vereador não retirou a emenda, mas eu já fiz 2 pedidos aqui à secretaria dessa casa e quero que seja protocolada no dia de hoje, referente ao vereador, quando ele foi prefeito por 3 dias, ele teve 3 processos, porque também nós sabemos que o tribunal pega pelo em olho. Então, estou fazendo do mesmo jeito essa questão. Mas eu espero que o espírito republicano, que já perdurou nesta casa, nas gestões anteriores, seja a mesma. Muito obrigada. Encaminhamento de votação, a vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos. Sobre o encaminhamento aqui de voto, com relação ao projeto de lei complementar 005, onde o Executivo ele nos encaminha uma proposta de alterar a Lei Complementar 307/2008, inserindo um artigo que prevê a prorrogação da concessão do transporte público coletivo de 2 empresas, a CS Brasil e a Expresso Maringá, que venceria em abril de 2020, para uma data não determinada, conforme apresentado aqui no PLC. A própria assessoria da Câmara também indaga, né, que esse prazo não está claro. Nós temos aqui também o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, onde não pode haver prorrogação se não estiver previsto na concorrência e no contrato, e isso não aconteceu nem na concorrência, nem no contrato. Portanto, está ferindo aqui a Lei 8666, né? Assim como também, aqui, a própria assessoria jurídica dessa casa aponta que a modificação das condições do contrato somente será possível se houver fato superveniente capaz de ensejar a modificação justificativa, técnica adequada, não transmutação do objeto, de modo que a simples autorização legislativa não será suficiente para permitir a modificação pretendida pelo chefe do Poder Executivo. Ou seja, houve um erro no contrato original há 12 anos que pretende-se, com esse projeto de lei complementar, corrigir um erro, né, lá atrás. Da mesma forma que aqui também, na assessoria jurídica da Câmara, ela diz que a alteração da lei municipal em questão durante a execução dos termos do contrato de concessão também poderá caracterizar violação do princípio da impessoalidade, ou seja, está beneficiando explicitamente 2 empresas, né, em detrimento, inclusive, da outra, que quando vencer o contrato dela, ela também poderá pedir a prorrogação. Vereadora, por favor. É um assunto, senhor presidente, que interfere na vida das pessoas. Por que não fazer uma audiência pública para que a gente possa discutir melhor essa questão? Não vi nenhum parecer do Conselho de Mobilidade. Existe um apelo da população de melhoria constante, com aumento de linhas. O próprio pessoal dos IPs que está aqui, hoje na vanguarda, constando que não há uma sequer linha lá, naquele local, eles têm que andar 20, 30 minutos em outro bairro para poder acessar um transporte público. O preço também não condiz com a realidade. A adequação das linhas que hoje não são atendidas seria um momento para a gente poder estar discutindo isso, um novo modelo de transporte, inclusive que inclua... Vereadora, conclua, por terminando, favor.
inclusive que conclua o transporte alternativo com bilhete único, assim como a garantia dos trabalhadores e colaboradores. E para terminar, senhor presidente, aqui na própria lei que foi encaminhada para essa casa, está dizendo aqui que fica autorizada a alteração das condições contratuais inicialmente estabelecidas no contrato de licitação. Como isso pode acontecer? No segundo tempo, né, mudar as regras de um jogo, de um Vereadora, contrato em conclua, andamento. por favor. Portanto, a minha votação não poderia ser diferente, contrário a esse projeto, por todas essas fundamentações. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de pedir que a votação fosse em bloco das 9 primeiras emendas e deixando somente a 10ª para ser votada apartadamente. Obrigado. Portanto, havendo um acordo de liderança, as emendas até o número 9 será votada em bloco. Plenário. Eu não combinei com eles, não. Não combinou, não. Só pedi para votar. Plenário soberano. Não vai votar, mano. O vereador, viu? Zé tá perdido com a perna aí. Bom, não havendo acordo de liderança, a votação das emendas será feita uma por uma. Processo de votação. Em votação. Vou votar primeiro. Vereador, agora vamos votar primeiro, depois eu dou a palavra para a senhora, tá? Não, vamos, vereador, nós vamos votar. Em votação, vereadora, a senhora já falou no processo, vereadora. Após votar, a senhora vai ter a palavra, vereadora. A senhora vai ter a palavra. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, rejeitada a emenda. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem.
4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, rejeitada a emenda número 2. Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda número 3. Em votação, a emenda número 4. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis, senhor presidente. Portanto, rejeitado a emenda número 4. Em votação, a emenda número 5. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. 4 votos favoráveis, rejeitada a emenda número 5. Em votação, a emenda número 6. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, rejeitado a emenda número 6. Em votação, a emenda número 7. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, rejeitada a emenda número 7. Em votação, a emenda número 8. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda número 8. Em votação, a emenda número 9. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Rejeitado a emenda número 9. Emenda número 10, autoria Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 3 votos, 4 votos contrárias à emenda, senhor presidente. Aprovado a emenda número 10. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos contrários ao processo, senhor presidente. Está aprovado o processo. Justificativo de voto, vereadora Amélia Naomi. Com tempo de 1 minuto. Senhor presidente, eu vou fazer um recurso, porque eu tenho direito a fazer, para a próxima terça-feira, um encaminhamento de votação. Na minha justificativa de voto, infelizmente, de novo, nós não conseguimos votar a garantia do emprego aos trabalhadores e nem pedir para que o alternativo tenha a bilhetagem eletrônica para estar dentro do sistema, que já é feito em quase todas as cidades, Sorocaba, Campinas e tudo mais. Então, quero aqui dizer a vocês que nós vamos continuar na luta, até porque esse projeto é inconstitucional, tem parecer contrários, vamos entrar judicialmente. Ou nós e vocês junto do sindicato, na justiça, porque nós temos aí já vários elementos para judicializar. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Apenas para justificar, senhor presidente, infelizmente, com essa votação, eu entendo que, além do aspecto legal, que foi violado, né, num contrato de licitação, a cidade sofre um grande prejuízo. A população, os empregados e o poder público também, por uma falta de planejamento. Esses estudos com relação ao novo modelo de transporte público nessa cidade, deveria, sabendo e ciente de que o prazo estaria por vencer, já estar finalizado, e aproveitar esse momento para discutir com a população, a melhoria do transporte público tão necessário, para toda a cidade. Justificativo de voto, vereadora Dulce Rita. Eu votei contra o projeto, votei a favor do projeto, porque eu acho que o discurso aqui embaixo está muito fácil, está muito fluido, mas eu não quero nunca esquecer do que aconteceu com o governo anterior, que logo no início do mandato tirou 1.500 e poucas linhas
encurtou os trajetos das linhas, sucateou todo o sistema que estava organizado e, com isso, deixou de que houvesse a invasão do Uber, né? Que nós estamos perdendo é para o Uber mesmo. É o Uber que está sacrificando tudo. Mas o sucateamento do sistema começou com inclusive, o vereador, que daqui a pouco vai falar aí, que foi quantas linhas vocês tiraram do sistema logo que vocês iniciaram o mandato. Vocês tiraram um monte de linha, encurtaram um monte de trajeto, sucatearam tudo e abriu uma brecha imensa para que o Uber invadisse. Porque se tivesse o sistema organizado como estava, quando foi criado, o Uber não tinha entrado com tanta facilidade do jeito que entrou. A responsabilidade maior foi do sucateamento do governo anterior. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, venho aqui fazer esse encaminhamento de votação. Primeiro era para justificar o voto, mas vou ter que ser obrigado a responder algumas coisas aí que foram faladas. Primeiro que, se teve tanto esse corte, era só ter voltado. Não voltaram. Até hoje não voltou, fala-se tanto disso. A gente implantou o bilhete único, a gente trouxe o ônibus articulado, a gente trocou a frota que era necessário, porque as regras do edital falam que tem que ser trocado. Agora a gente não sabe se vai poder mais, porque agora não há necessidade. Dependendo da maneira como ficar daqui para frente, não vai ter necessidade de trocar o ônibus, como a gente sabe que tem ônibus vencido aí, quase com uma frota inteira vencida, e a prefeitura não faz absolutamente nada para cumprir o edital. Não faz absolutamente nada. Da mesma maneira que quem legalizou o Uber e fez o processo do Uber foi agora, foi na atual gestão, não foi na nossa gestão. Não foi na nossa gestão. A discussão do Uber foi agora, a legislação é agora. Foi da atual gestão. Nós temos uma administração que está lá há 30 meses. 30 meses. 30 meses dava para ter começado a discussão do transporte coletivo, dava para ter feito de outra maneira. Os contratos das atuais empresas de ônibus vai vencer quando o atual governo vai ter 40 meses de mandato. Dava tempo. Tempo de sobra para planejar e discutir. Agora, se quiser discutir questão de como foi o transporte, a questão de como que foi a quantidade de passageiros do transporte, as melhorias, o que teve, o que deixou de fazer, eu faço esse debate com o maior prazer. Eu fiquei lá em 2013 como secretário de transporte, tenho muito orgulho do que eu participei lá, principalmente da implantação do bilhete único. E agora, nós estamos vendo aqui um projeto que eu considero até uma questão de respeito com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal e a população têm o direito de saber como serão as próximas etapas e os impactos econômicos e financeiros de cada medida. O projeto simplesmente não está deixando isso acontecer. Pode fazer o que quiser, pode mexer no que quiser e prorroga até 2021 sem ter a garantia, sem ter o item de contrato respeitado. Infelizmente, é isso que está acontecendo aqui. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, o vereador que me antecedeu, ele tem realmente bastante embasamento para falar, porque ele foi secretário de transporte no primeiro ano do governo do PT nessa cidade. Ele pegou a passagem de R$ 2,80 e mandou para R$ 3,30. Ou seja, ele estava pensando no povo, não é? Hoje estão pedindo que os horários sejam estendidos, passar de 2 para mais horas e tal, pensando no povo. E, na verdade, ele se esqueceu que ele sacrificou o trabalhador joseense no primeiro ato que ele teve frente à Secretaria de Transporte na época. Então, ele tem bastante conhecimento para falar, porque realmente ele ficou do lado das empresas, ele esqueceu que ficou do lado das empresas, dando aquele aumento abusivo que depois teve que voltar para R$ 3,00. Foi obrigado a voltar para R$ 3,00. Os sindicatos, os trabalhadores sabem disso. Então, nós estamos votando aqui com tranquilidade, porque nós sabemos que houve um desencaixe por causa da Sanspenha que entrou depois, não é? 2 anos praticamente depois da licitação do transporte, entrou a terceira empresa. Então, para que o novo sistema seja licitado, então, realmente, você tem que fazer esse ajuste aí. Então, está muito transparente, não tem nada de perda de emprego, de cobrador, não é? Não tem nada disso. Se tiver, pode cobrar da gente, mas não vai ter, tá certo? Nós temos essa garantia que não tem
corte de emprego. Isso é realmente falácia, é palanque político, e nós não vamos, com certeza, engolir isso. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Muito obrigado, presidente. Discurso é bonito, né? Agora, eu votei favorável ao bilhete único, estava aqui na gestão passada. Agora, falar a respeito... Por que não integrou? Deveria integrar o alternativo. Eu me lembro, e a minha memória é boa, vereador Dié, se eu estiver me faltando aqui com a memória, por gentileza, quando os alternativos vieram aqui, solicitaram que era para, ao mesmo tempo, fazer a bilhetagem. E não colocaram. E agora quer colocar num projeto. Eu fui secretário, eu não fiz. E agora, eu, como vereador, quero fazer. Quando estava lá, deveria ter feito e não fez. Aí quer vir para cá e agora não faz. É brincadeira. Com a palavra, o líder de governo... Vereadora, com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, estou discutindo aí com o senhor e com a mesa e com os nossos funcionários. Aqui, na casa, tem uma equipe que fica na quinta-feira e uma equipe que fica na terça-feira. Todos recebem 20% para atender o plenário, os vereadores da área de sustentação. Fiz um pedido aqui nessa casa e quero que seja implementado os meus 2 ofício, requerimento, quer que seja, para entrar no sistema e que eu assine aqui. Porque, infelizmente, a casa está mudando. Então, eu espero resgatar que todos que estão aqui atendam todos os vereadores, independente de partido político. Eles estão a serviço da casa. Aliás, antigamente, eu vou amanhã, a partir de amanhã, solicitar que a secretaria faça os meus requerimentos. Porque, antigamente, na época muito antiga, quem fazia requerimento não eram os gabinetes. Então, a secretaria da casa é o coração da casa. Então, estou aqui pedindo 2 ofícios que não será feito pelo meu gabinete, e sim pela secretaria. Vereadora Amélia Naomi, você acabou de falar muito bem, essa casa ela está mudando de fato, e mudando mesmo, mudando para melhor, eu diria, porque é o seguinte, nós temos que daqui para frente, vereador, através dessas mudanças que a Vossa Excelência acabou de falar aqui, esse presidente... Tudo que tiver dentro do regimento interno dessa casa e que for compatível e que tiver dentro da legalidade, que principalmente o jurídico dessa casa determinar que possa fazer, esse presidente fará. Caso contrário, não irei fazer. Vou fazer tudo que diz dentro do regulamento, dentro do regimento e dentro da legalidade, por um motivo que a senhora mesma falou. Essa casa está mudando. É por isso que nós temos que ter cuidado. Com a palavra, o líder de governo, o vereador José Dimas. Senhor presidente, apenas para dizer que nós, da bancada que apoia esse governo responsável com o dinheiro público, nós estamos de acordo com essa lei, porque, no fundo, esta lei visa o interesse público, vereador Marcão. O que é o interesse público? Não dá para ter um novo sistema de transporte urbano coletivo, onde metade da empresa sai, metade fica. Como é que se faz um planejamento inteligente, onde os prazos de vencimento dos contratos são diferenciados? Então, esse projeto visa exatamente o interesse público para a questão de deixar na mesma data de vencimento, e a nossa emenda 10 deixa claro a data de vencimento. Apenas para lembrar, os nossos colegas dos alternativos, que foram convocados, mas vieram muito pouco, porque já estão sabendo que não dá para cair mais nessa conta, né? Quando pôde, não fez, e agora faz uma emenda dizendo que pode. É de se perguntar também que o consórcio 123 realmente precisa fazer um pente fino no consórcio 123. E de se perguntar quem liberou a compra do leitor de bilhetragem eletrônica para que as empresas comprassem esse aparelho. É preciso se perguntar como é que foi feito isso. É preciso se perguntar que, tempos idos, não se apoiava a ECO, aquela tronca alimentadora, e agora tem emenda para ajudar até a recuperar e a fazer a reforma na ECO tão falada. Então, o nosso voto, encaminhamento e justificativa, nós estamos de acordo que se faça, então,
um planejamento, conversando com as empresas, e se, na base legal, houver acordo entre a Prefeitura e as empresas, que o interesse público venha em primeiro lugar. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o processo 6918/2019. Não há vereador inscrito. Passaremos, então, ao processo à votação. Informo aos vereadores que a emenda, esse processo possui uma emenda, a emenda número 1. Foi retirada pelo autor. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5037/2019. Inscrito para falar no processo, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para dizer que nesse momento a gente está votando o projeto de lei 171, projeto de lei 171 trata do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Infelizmente, um número muito. Esse projeto de lei fala da questão da lei de diretrizes orçamentárias. Quero só fazer duas observações aqui com relação a isso, para ser de uma maneira rápida. Nós fizemos um comparativo da LDO de 2019 com a LDO de 2020. O que acontece? Tem hora que parece até peça de ficção, porque você faz uma LDO, ela, na verdade, na prática, depois não acontece, muda tudo e ela se adequa por causa da realidade. Enfim, é uma situação de planejamento que precisa ser trabalhada. Mas eu vou colocar algumas observações de maneira rápida aqui, dizer que, comparado com a LDO, não com o orçamento, mas comparado com a LDO de 2019, nós tivemos algumas mudanças, como, por exemplo, o gabinete do prefeito teve uma mudança, em 2019 era R$ 450 mil, está aumentando 100%, está indo para 821 mil nesse ano de 2020. Na Secretaria de Governança, uma observação que o PROCON, que tinha um valor de 350 mil o ano, está aumentando 3 vezes, de 300 e poucos para 1.200.000, uma mudança que precisa ter pelo menos uma explicação, o que levou a essa mudança. Me chama muita atenção que lá no programa de qualificação da Secretaria de Apoio ao Cidadão, famoso Pró-Trabalho, que esta Casa de Lei votou 2.000 vagas, mas que não passa de 1.000, 2.000, mas não chega a 1.000, já está autorizado. Lá na LDO colocou 9 milhões, em 2019. Nessa LDO de 2020, de 9 milhões, colocou 5 milhões a menos na parte do programa Pró-Trabalho. Ou seja, se continuar de fato nesse valor, não vamos atender nem aquilo que foi aprovado na lei e nem aquilo que já foi no governo passado no PIC, que foi 2.000 vagas. Ficará apenas 1.000 e com uma série de direitos faltando, como a gente vê aí na questão do pró-trabalho. Me chamou muita atenção aqui a questão do Hospital Municipal. O Hospital Municipal está com uma diferença, a LDO do Hospital Municipal em 2019, previa 179 milhões. 179 milhões. A LDO para 2020 está prevendo 158 milhões. Ou seja, para o Hospital Municipal, 20 milhões a menos no Hospital Municipal da Vila Industrial, na operacionalização do Hospital Municipal. Lembrando que 2018, ano passado, efetivamente pago para o Hospital Municipal foram 169 milhões. Então, está prevendo para 2020 um valor menor que 2019, menor ainda do que 2018. Me chama a atenção que a questão da saúde, um orçamento total de 710 milhões, na LDO passada foi de 702.
um aumento de apenas 1%, não cobre nem a inflação. Isso quer dizer o quê? Que vai ter perda real na questão do orçamento da saúde. Tem uma diminuição, descontando a inflação no orçamento da saúde, nesse projeto da LDO. A questão do Hospital das Clínicas, diferente do Hospital Municipal, tem um aumento, mas aí é interessante também tentar entender por quê, meio grande, né? Passando de 43 milhões da previsão de LDO para 61, um aumento de 40%. Então, uma diminuição enorme do Hospital Municipal, um aumento no Hospital Clínica Sul. Além disso, aqui nesse projeto da LDO, praticamente está sepultado a rúbrica lá do BRT. Praticamente, dessa vez, diferente dos outros itens, está zerado, né, sendo praticamente tirado de previsão a implantação do BRT, que eu acredito, e digo novamente aqui, que é uma pena, uma perda de um recurso valioso para a cidade que poderia ser investido em mobilidade urbana. Então, esses são alguns dos apontamentos, tem mais alguns outros itens, mas que a gente vai falando e debatendo aqui dentro o processo de votação aqui do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que tem uma mudança grande, inclusive, aqui em relação à questão da educação infantil também. Educação infantil é fundamental. Esse, por último, dizendo que, por exemplo, na educação, na parte de ensino fundamental, a diferença do que estava previsto em 2019 para 2020 é uma diferença de 40 milhões de reais. No ensino infantil está tendo uma diferença de 60, mas é para mais. Eu estou dizendo isso, mas nós estamos falando de uma LDO que chega daqui a pouco, muda tudo, e ajusta, e faz o decreto, e faz isso, faz aquilo. Uma questão que mostra um pouco a precariedade, que é a questão do planejamento financeiro. Não é de hoje, não. Não é de hoje. Nós temos setores e pessoas muito competentes na Secretaria de Fazenda da Prefeitura, que eu conheço vários deles, mas essa questão do planejamento orçamentário, se for levar ao pé da letra aqui, o que nós temos aqui? Uma diminuição de itens que são fundamentais para a população, seja aí, por exemplo, no Hospital Municipal, na educação do ensino fundamental, na questão do BRT que está saindo e na questão do programa para o trabalho. Senhor presidente, eram algumas observações que eu gostaria de colocar, citando aqui sobre esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PL 171. Bater número feio assim na... Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, nas diversas emendas que a bancada do PT fez, do antipoeira e uma emenda que eu acho importante, eu quero registrar aqui para estar nos anais, é da creche em período integral. Essa semana eu vi o prefeito, numa matéria no jornal O Vale, de que ele vai continuar, mudou a proposta dele, que ele está defendendo a creche por meio período. E fez um comentário muito ruim, porque ele disse que a mãe e o pai desempregado têm mais chance com o filho na escola por meio período. Nós estamos aqui fazendo uma discussão que é real, e só vê as estatísticas, que as mulheres estão no mercado de trabalho, e as mulheres precisam de políticas públicas. E a política pública não é pagar uma pessoa R$ 400 para cuidar do seu filho, sendo que tem vaga na creche. Hoje, infelizmente, nós estamos falando da mulher trabalhadora doméstica, que ganha um salário mínimo. Então, esta mulher pegar mais de uma porcentagem grande do seu salário para pôr alguém para ajudar, está errado. Então, tem vaga nas creches, né? Todo mundo sabe, está vendo a creche do Pinheirinho, que eles colocaram, inclusive, no jornal da Prefeitura. A creche do Pinheirinho tem vaga, 800 vagas, tem 600 pessoas inscritas. Então, está equivocado. Então, na LDO, o orçamento da educação está aí, a LDO, a porcentagem, nós estamos aqui destinando uma verba bastante grande para a mulher trabalhadora, para a mãe trabalhadora. E a nossa proposta é que, na entrada, quando você vai... não precisa ser...
as 800 vagas, vereadora Dulce Rita, integral, mas aquela que provar que está trabalhando, ou aquela que está, ou o mecanismo Conclua, intermediário, ela tem esse direito. Então, nós não precisamos judicializar os processos, e a Prefeitura, inclusive, está recorrendo até São Paulo, nos dando um trabalho muito grande, mas quero aqui reiterar, a mulher trabalhadora tem direito à creche em período integral. Passaremos ao processo de votação da emenda número 1. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, está rejeitada a emenda número 1. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Portanto, rejeitado a emenda número 2. Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Rejeitada a emenda número 3. Em votação, a emenda número 4. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Rejeitada a emenda número 4. Em votação, a emenda número 5. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Rejeitada a emenda número 5. Em votação, a emenda número 6. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda. Rejeitada a emenda número 6. Em votação, a emenda número 7. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda. Rejeitada a emenda número 7. Em votação, a emenda número 8. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. A emenda número 9 e a número 10 foram retiradas. Em votação, a emenda número 11. Em votação, a emenda número 11. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Rejeitada a emenda número 11. Em votação, a emenda número 12. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 4 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Rejeitada a emenda número 12. Só registrando que a emenda número 8 também foi rejeitada. Em votação, a emenda número 3, autoria Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Vereadores favoráveis, permanecem na comissão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam na comissão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. De voto. Justificativo de voto, a vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, embora tenha votado favorável à LDO, eu queria apenas fazer algumas observações, que inclusive foi apontado pelo próprio parecer jurídico da Câmara, que, a respeito do Instituto dos Servidores, sofrerá um déficit atuarial em curto espaço de tempo. O que isso quer dizer? Pode vir a gerar a insuficiência de recursos para a cobertura dos compromissos dos planos de benefícios dos servidores. Se não houver um planejamento concreto, nos próximos anos aí, nós vamos continuar tendo que fazer parcelamento com futuras dívidas do Instituto. Portanto, fica aí essa observação ao governo, para que realmente possa fazer esse planejamento de uma forma efetiva.
Assim como votei também favorável às emendas do Antipoeira, porque entendo e reconheço a importância desse programa, do alcance social que ele tem, da creche integral, que, sem dúvida nenhuma, a mãe trabalhadora ela precisa deixar seu filho em tempo integral na creche, em segurança, não é possível atender apenas meio período. E também com relação ao próprio, a emenda 8ª, que foi rejeitada, do recanto, que, mais uma vez, esperava aí ter inserido no orçamento a possibilidade de receber a água lá no Recanto Tamoios, e, infelizmente, foi rejeitada também nas comissões. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu vim aqui pedir inversão de pauta para votar prioritariamente o processo 7829, no qual denomina a coletora número 4, localizada no loteamento Seteville, Altos de São José, de Rua Ângelo Carlos Nares Machado. Em votação, o pedido verbal da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Vai falar? Em discussão, o processo 7829, escrito para falar a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, primeiramente eu queria aqui falar da família do Carlão, que a gente sempre tratou ele de Carlão, da família Nares. Queria falar da Virgínia Mendes Machado, que estão presentes, Marco Antônio Mendes, que é o filho, a Virgínia, a viúva, Adriana Mendes Machado, que é a nora, Miguel Mendes Machado, neto, Tainá Fernanda Mendes Machado, neta, Thalita Mendes Machado, neta, Emanuele Mendes Machado, bisneta, que está aí, belezinha aí, Rodrigo Jonathan Neto, Maria Aparecida Nares, a irmã, Wilson José Nares, o Ito, irmão, Eloá Nares de Xavier, que é sobrinha neta, Maria Clara Rosa Nares, que é sobrinha, Tatiana Nares Xavier, sobrinha, e o Ricardo Henrique Nares Xavier, que é neto. Queria falar um pouquinho do nosso grande amigo Carlão. Ângelo Carlos Nares Machado nasceu em 1954 no município de Moreira César. Ganhou o nome dos avós Ângelo materno e Carlos paterno, filho de Washington Augusto Machado e Yolanda Nares Machado. Em 1958, seus pais mudaram para São José dos Campos, no bairro Vila Maria, em busca de emprego com seus 3 filhos, e aguardando o nascimento do 4º filho. E, em 1959, mudaram para Eugênio de Melo. De família católica, Ângelo recebeu as consagrações da Igreja Imaculada Conceição com o padre João Guimarães, e parte de sua formação acadêmica foi no Seminário Seráfico de Santo André e Seminário dos Frades Menores e Conventuais. Inclusive, no Seminário Seráfico de Santo André, fora congratulado com o 1º lugar do concurso de homenagem às mães na sua 3ª série ginasial. Ganhou o 1º lugar de toda a rede de ensino da cidade de Santo André. Conforme relato dos irmãos, foi severamente criticado pelo Frei, seu professor, pois era um dia para exaltar as mães, e a redação que fez foi bastante triste. Com o prêmio, sua mãe ganhou um corte de tecido de seda e seu pai uma quantia em dinheiro. Em 1968, deixou o seminário seráfico, não se sabe por qual motivo, e lá ficaram muitos amigos, hoje bispos, escritores, etc. Concluiu a 4ª série do curso ginasial no Colégio Estadual do Jardim Paulista. Só não serviu à incorporação militar por ter sido dispensado por residir em zona rural, que era a zona de Eugênio de Melo na época. Casou-se com Virgínia, viúva com 2 filhos. Iniciou sua carreira profissional aos 16 anos na padaria da Rubião Júnior, depois padaria Jardim Paulista, como encarregado. Sempre foi muito querido, quem o conheceu não poderia ser diferente.
Sempre agradecida aos patrões, especialmente ao senhor Guilherme Beltrame, que muito o ajudou no falecimento do seu pai, como também na vida toda. Investiu mesmo na carreira de motorista, que veio ser um seu sonho de infância, ser motorista de caminhão, herança do seu tio Nelson, onde passava as férias escolares e passeava pelo caminhão, que era o caminhão leiteiro. Foi motorista de caminhão, limpa-fossa do Jardim Paulista, motorista de ônibus da empresa de ônibus São Bento, motorista de entrega da Souza Cruz, motorista da Liquigás, operador de máquinas de usinagem na General Motors. Comprovou sua dedicação com o recebimento de cartas de agradecimento. Bom funcionário da empresa Souza Cruz, que ficou sócio vitalício. Carta de agradecimento como bom funcionário da Secretaria de Serviços Municipais de São José dos Campos. Foi na Prefeitura Municipal que realizou a profissão com dedicação e reconhecimento. E eu queria aqui deixar meu testemunho, que eu trabalhei com o Carlão por uns 10 anos, lá na subprefeitura de Eugênio de Melo. Sempre foi uma pessoa muito séria, muito circunspecto, não era de muita conversa, mas tinha um caráter, uma postura profissional que poucas vezes eu encontrei nas minhas andanças com a minha vida profissional. Sempre sim, sim, era sim, sim, se era não, era não. Não se furtava qualquer trabalho, nem que fosse de madrugada, que nos períodos da enchente que nós passamos lá em Eugênio de Melo, era só bater na casa dele: Carlão, pelo amor de Deus, vamos pegar o caminhão e ir embora. Ele, nossa, na mesma hora ia. Então, é um rapaz que eu tenho o maior carinho, não só por ele, como pela família toda. E quero falar assim, do meu coração, que é um momento assim que eu pudesse fazer isso com todos os funcionários que passaram pela minha vida, não só na prefeitura, como na minha vida. Mas o Carlão me marcou muito, principalmente pela sua seriedade, que ele não era de muita conversa, mas era pau para toda a obra, o que a gente precisa, sem muito blá blá, sem muita falação e muita ação. Sempre me lembro dele. Então, eu queria deixar aqui meu abraço para a família toda, que a família toda é um exemplo lá em Eugênio de Melo. Às vezes tem uns que nem concordam comigo, mas todos sabem que eu amo vocês de coração. Então, aqui minha gratidão por todos, e é a homenagem que eu pude fazer. Sei que o Carlão merece muito e muito mais, como a família merece muito e muito mais. Mas eu fiz o que estava na minha mão. Muito obrigada a todos, família querida. Vocês são um must. Passaremos ao processo de votação. Esse processo possui uma emenda número 1 da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador doutor Elton.
Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, eu gostaria de tecer algumas palavras aos senhores. Eu tenho sido procurado nesses últimos dias em virtude de um problema, a princípio, que poderia estar ocorrendo no nosso sistema de saúde. Eu recebi 8 queixas em relação ao atendimento de uma pessoa, que foi realizado em um hospital aqui de nossa cidade, que é o Hospital Pio XII. Eu pude entrar em contato ali com o Pio XII para saber sobre a situação do que estava acontecendo ali com uma paciente portadora de um câncer de mama. E, através dos dados computados ali, do atendimento, houve uma certa repercussão por meio das redes sociais, daí eu trago um alerta aos senhores e também à população para tomar muito cuidado com aquilo que é colocado muitas vezes por meio das redes sociais, né? E acontece que estava acontecendo um atendimento adequado, o Hospital Pio XII, que é um marco aqui em nossa cidade em relação ao tratamento oncológico, tem utilizado de meios científicos, de medicamentos de ponta para realizar o tratamento oncológico das pessoas aqui de nossa cidade. Ele veio fazendo o atendimento dessa pessoa e, durante todo este ano, onde foi estabelecido tratamento quimioterápico, programação cirúrgica, mas, infelizmente, da maneira como vai nos meios e nas mídias, acabou que o hospital foi depreciado. E daí eu trago alerta para que tomemos cuidado com o que está acontecendo. E ali no contato, vendo o atendimento que foi realizado ali pelo Hospital Pio XII, onde eu vi todas as datas de consulta, todos os procedimentos, introdução de quimioterapia, eu pude ver que um adequado atendimento foi feito àquela senhora. E hoje ela se encontra, inclusive, internada ali no Pio XII para realizar a continuidade do seu tratamento. Então, eu trago a vocês esse alerta, infelizmente, por saber que, por muitas vezes, a rede social tem sido utilizada para depreciar o nome daqueles que servem a cidade como parceiros no tratamento oncológico. Então, eu queria, acima de tudo, saudar o Pio XII, aos trabalhos que são feitos ali por toda a equipe médica, também pelas freiras ali. Não dá para a gente conceber que, de maneira leviana, coisas sejam colocadas na rede social, trazendo um embate e depreciando todo um trabalho que é realizado ali por aquele hospital por tanto tempo. Então, parabéns às irmãs que dirigem aquele hospital e também todo o corpo clínico e também na pessoa do Dr. José Cláudio, que pôde me passar também todas as informações e o tratamento tem sido realizado ali, inclusive em se tratando daquela senhora. Então, muito obrigado, Hospital Pio XII. Muito obrigado, parabéns, doutor. O senhor, como sempre, fazendo um belo trabalho. Eu gostaria de falar um outro assunto, presidente. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, imprensa que está aqui, gostaria, presidente, de pedir o apoio de Vossa Excelência e dessa Câmara Municipal. Chegou ao nosso conhecimento, presidente e vereadores, que o Correio, uma agência do Correio, que tem aqui em São José dos Campos, na Avenida São João, vai fechar. É um absurdo, presidente. É um absurdo. Nós já fizemos o requerimento, vereador Dié, vereador Calazans, para o Correio e até agora não vem a resposta. Fui hoje com a minha assessoria lá na agência do Correio, o Glenn me acompanhou, e o gerente falou, vai fechar, é uma agência, não é própria, né? Ela é uma agência, não é franquia, ela é própria, porque é uma determinação do Correio, porque daí tem uma próximo logo aqui, que é no centro, próximo ao supermercado Esperança. É inadmissível o Correio fechar essa agência. Uma agência que atende a comunidade da região do Urbanova, atende a comunidade da Vila Ema, região central ali. Se as pessoas tiverem que vir para o Correio, que é a matriz no centro a demanda já está uma fila de mais de 40, 50 minutos, não vai ter como atender a população e dar uma assistência.
Aí depois o Correio vai falar que está fechando porque a população não procura o Correio. O Correio é procurado pela população e essa agência não pode ser fechada, presidente. E eu gostaria de pedir o apoio de Vossa Excelência, presidente, que pudesse apoiar, porque até o prezado momento o Correio não deu a resposta. Então peço a Vossa Excelência que possa cobrar esse ofício, esse requerimento do Correio, para que não feche essa agência da Avenida São João. Peço aqui o apoio de todos os vereadores, que isso aconteceu em outras cidades e a população, juntamente com a Câmara Municipal, não deixou fechar a agência do Correio. Então não deve ser fechada essa agência que atende uma população muito grande e usa muito essa agência. Muito obrigado, presidente. Em votação, a tramitação da emenda número 1 ao processo 7825/2019. Corrigindo, processo 7825/2018. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1 ao processo número 8448/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor Aprovado presidente. por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1 ao processo número 4325/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4010/2017. Não há ninguém inscrito. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Aqui. Em discussão, o processo 12153/2018. Não havendo ninguém inscrito. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1014/2019. Não havendo ninguém inscrito, esse processo tem um substitutivo. Em votação, o substitutivo número 1 ao processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Substitutivo número 1 aprovado. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1064/2019. Não havendo ninguém inscrito, esse processo contém um substitutivo. Em votação, o substitutivo número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 2343/2019. Não havendo ninguém inscrito, esse processo contém um substitutivo. Substitutivo número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Substitutivo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5641/2019. Não havendo ninguém inscrito, em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.